Bismillahirrahmanirrahim. Este é o livro intitulado Lições Importantes para um Muçulmano Comum, do Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah. Introdução. Louvores para o Senhor dos Mundos, o que garante o bem-estar para os bem-aventurados. Saudações e paz para o seu servo e mensageiro, nosso profeta Muhammad, para sua família, companheiros e os demais. Estas são palavras resumidas para esclarecer algumas matérias fundamentais sobre a sua religião, cujo aprendizado é obrigatório para todos os muçulmanos. Seu título é Lições Importantes para um Muçulmano Comum. Neste contexto, rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que beneficie através desta obra aos muçulmanos, que aceite de mim a mesma, porque na verdade Ele é o generoso, o munificente. Primeira lição, Suratul Fatiha e alguns surates curtos. Aprender o Suratul Fatiha e quanto maior número de surates pequenos possíveis, como por exemplo, do Suratul Zalzala até o Suratul Nas, aprendendo a recitar, corrigindo os erros, memorizando e conhecendo a interpretação de que for compulsivo e indispensável o seu conhecimento. Segunda lição, Pilares do Islã. O presente capítulo pretende explicar os 5 pilares do Islã, dos quais o primeiro e o mais importante é testemunhar que não existe ser digno de adoração, excepto Allah, e que o Muhammad é seu mensageiro. O significado dessas palavras, os seus pressupostos e condições são: não existe ser algum digno de adoração, pressupõe rejeitar tudo quanto é adorado fora de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto Allah, confirmando a adoração unicamente para Allah subhanahu wa ta'ala sem associá-lo a nada. As condições do La ilaha illallah são que é o sinônimo, primeira, sabedoria, que é o oposto da ignorância. Segunda, certeza, que é o oposto da dúvida. Terceira, sinceridade, que é o oposto da idolatria. Quarta, acreditar, que é o oposto de desmentir. Quinta, amor, que é o oposto do ódio. Sexta, submissão, que é o oposto da desobediência. Sétima, aceitação, que é o oposto da rejeição. Oitava, descrer em tudo quanto é adorado fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad é seu mensageiro pressupõe, primeiro, acreditá-lo em tudo o que foi por ele dito. Segundo, obedecer às suas ordens. Terceiro, abster-se das suas proibições e prevenções. Quarto, adorar Allah subhanahu wa ta'ala somente através do que foi legislado por ele e seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Depois explica-se aos estudantes os restantes pilares, o Salah, o Zakah, o jejum do mês de Ramadã e a peregrinação à sua casa sagrada, para quem tiver possibilidades para tal. Terceira lição, pilares da fé. Os pilares da fé são 6. Primeiro, crer em Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, crer nos anjos. Terceiro, crer nos livros. Quarto, crer nos mensageiros. Quinto, crer no dia do juízo final. Sexto, crer na predestinação, que o bem e o mal advêm exclusivamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Quarta lição, repartições do Tawhid e do Shirk. O Tawhid está dividido em 3 partes. Primeira, Tawhid al-Rububiyya. Segunda, Tawhid al-Uluhiyya. Terceira, Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Tawhid al-Rububiyya significa crer que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador de todas as coisas, o administrador de tudo e não tem sócios em nada. Tawhid al-Uluhiyya significa que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser adorado por direito e que não deverá ser associado a nada. Este está de acordo com o significado do La ilaha illallah, pois este também significa que não existe nenhum adorado por direito fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todas as formas de adoração, como o Salah, o jejum e as demais, devem ser dirigidas especificamente a Allah subhanahu wa ta'ala e é totalmente proibido dirigir aos outros seres. Tawhid al-Asma'i wa Sifat é crer em tudo quanto consta no Coran e nos hadiths autênticos do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, relacionado com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, confirmando-os de forma condigna, sem deturpar, alterar, criar forma ou igualar, extraindo das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala quando diz: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ou seja, diga, Ele é Allah, o único, Allah, o absoluto, não gerou e não foi gerado, e ninguém é semelhante a ele. E também diz: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, que nada é semelhante a ele e ele é o ouvinte, o observador. Porém, alguns ulamás dividiram o Tawhid em 2 partes,
tendo incorporado o Tawhid al-Asma'i wa Sifat no Tawhid al-Rububiyya, não tendo implicação alguma, pois o objetivo é alcançado em ambas as divisões. Quinta lição: a perfeição. A perfeição tem um e único pilar, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se o estivesse a ver. Se assim não o fizeres, então saiba que ele te vê. Sexta lição: condições para a validade do Salah. As condições para a validade do Salah são 9. Primeira, ser muçulmano. Segunda, gozo das faculdades mentais. Terceira, ser núbil. Quarta, estar puro, tomando banho ou fazendo wudu. Quinta, remover as impurezas. Sexta, cobrir o aura, ou seja, as partes do corpo obrigatórias. Sétima, entrada da hora. Oitava, direcionar-se para o Qibla. Nona, intenção. Sétima lição: pilares do Salah. Os pilares do Salah são 14. Primeiro, ficar em pé para quem é capacitado para tal. Segundo, o primeiro takbir, isto é, dizer Allahu Akbar. Terceiro, recitar o Suratul Fatiha. Quarto, a genuflexão, ou seja, rukum. Quinto, ficar em pé depois do rukum. Sexto, fazer a prostração, ou seja, sajda, sob 7 membros. Sétima, voltar do sajda. Oitava, a sentada entre os 2 sajdas. Nona, tranquilidade em todas as ações. Décima, a sequência entre os pilares. 11ª, o último tashahhud, que é o recitar at-tahiyyatu lillah. 12ª, sentar para o último tashahhud. 13ª, recitar o salat ala nabi, que é Allahumma salli ala Muhammad. 14ª, os 2 salam. 8ª lição: as obrigações do salah. As obrigações do salah são 8. Primeira, restantes takbirs fora do primeiro. Segunda, dizer Sami Allahu liman hamida para o imam, assim como para quem faz individualmente. Terceira, dizer Rabbana walakal hamd para todos. Quarta, dizer Subhana Rabbiyal Azim no rukum. Quinta, dizer Subhana Rabbiyal A'la no sajda. Sexta, dizer Rabbi ighfirli na sentada entre os 2 sajdas. Sétima, o primeiro tashahhud. Oitava, a primeira sentada. Nona lição: forma de fazer tashahhud. Diga at-tahiyyatu lillah, was-salawat, wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Depois, envie saudações para o profeta sallallahu alaihi wasallam e faça dua de bênção para ele, dizendo: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Após isto, no último raká, peça refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o castigo do inferno, da sepultura, da tentação dos mortos e vivos, da tentação do Dajjal. Depois peça tudo quanto necessitares, especialmente os que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Eis alguns exemplos: Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Em relação aos salates acima de 2 rakates, após a recitação do tashahhud, levante-se para o terceiro raká, como é o caso do salat al-Zuhur, al-Asr, al-Maghrib e al-Isha. Mas, se enviar saudações ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, também é louvável, inspirando-se nos hadiths, cujas recomendações são generalizadas. 10ª lição: os sunnatis do salah, ou seja, as coisas recomendadas. Primeira, dua de abertura. Segunda, colocar a mão direita sobre a esquerda em cima do peito quando estiver em pé, antes do rukum e ao levantar do rukum. Terceira, levantar as mãos com os dedos juntos e esticados até próximos dos ombros ou das orelhas, quando fizer o primeiro takbir, quando estiver a ir para o rukum, quando voltar do rukum e quando estiver a voltar do segundo raká, isto é, para o terceiro. Quarta, no rukum e no sajda, recitar mais de uma vez os tasbih, ou seja, Subhana Rabbiyal Azim. Quinta, acrescer ao Rabbana walakal hamd quando se levantar do rukum e recitar acima de uma vez a recordação entre os 2 sajdas.
Sexta, colocar a cabeça no mesmo nível que a coluna ao fazer o ruku. Sétima, afastar os úmeros da parte lateral do corpo, a barriga das coxas e as coxas das canelas. Oitava, não assentar os antebraços ao chão ao fazer o sajda. Nona, entre os sajdas e na primeira sentada, coloca-se o pé direito erguido com os dedos direcionados para o qibla e o esquerdo deitado. Décima, na última sentada, faz o at-tawarruk, que pressupõe erguer o pé direito com os dedos virados para o qibla e o pé esquerdo por baixo do direito, acomodando o traseiro no chão. 11ª, levantar o indicador da mão direita desde o início do primeiro e segundo tashahhud e movimentá-lo no sentido vertical, subindo e descendo ao fazer o du'a. 12ª, enviar saudações e pedido de bênçãos para o profeta sallallahu alaihi wasallam, sua família, para Ibrahim e sua família, após recitar o primeiro tashahhud. 13ª, o du'a após o último tashahhud. 14ª, recitar em voz não audível nos segundos salats. Al-Zuhur, Al-Asr, no último rak'a de Al-Maghrib e nos 2 últimos de Al-Isha. 15ª, recitar alguma porção do Qur'an acima do Suratul Fatiha, assim como colocar em prática outros ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam que não mencionamos aqui, como por exemplo, dizer acima de Rabbana walakal hamdu para o imam, para o que o segue, assim como para o que faz individualmente, como também colocar as mãos com os dedos abertos sobre os joelhos quando estiver a fazer o ruku. 11ª lição, as rescisórias do Salah. As coisas que anulam o Salah são 8. Primeira, falar propositadamente com a consciência e conhecimento, porém quando é feito por esquecimento e ignorância não quebra. Segunda, rir. Terceira, comer. Quarta, beber. Quinta, destapar-se alguma parte do aura. Sexta, desviar-se da direção do qibla. Sétima, distração de forma contínua durante o Salah. Oitava, perda da pureza. 12ª lição. Condições para a validação do wudu. As condições para se validar o wudu são 10. Primeira, ser muçulmano. Segunda, gozar das faculdades mentais na plenitude. Terceira, discernimento. Quarta, intenção. Quinta, não fazer intenção contrária à primeira, isto é, de anular o wudu. Sexta, lavar ou limpar as partes privadas antes de iniciar, caso seja necessário. Sétima, pureza da água, isto é, tem de ser pura e purificadora. Oitava, remover tudo que impede a penetração da água na pele. Nona, a entrada do Salah, para quem sofre de alguma doença crônica que o impede de estar sempre puro. 13ª lição, obrigações no wudu. As obrigações no wudu são 6. Primeira, lavar a face, incluindo o bochechar e a introdução da água nas narinas e a sua retirada. Segunda, lavar os braços, incluindo os cotovelos. Terceira, fazer o masih, ou seja, passar a mão úmida sobre toda a cabeça, incluindo as orelhas. Quarta, lavar os pés, incluindo os tornozelos. Quinta, sequência. Sexta, lavar todos os membros acima mencionados, sem interrupção considerável. É recomendável lavar 3 vezes a face, bochechar, introduzir a água nas narinas, os braços e os pés. No entanto, a obrigação é apenas uma vez, enquanto que o masih não se faz 3 vezes, como assim indicam os hadiths autênticos. 14ª lição, as rescisórias do wudu. As coisas que quebram o wudu são 6. Primeira, tudo que sai das 2 vias, frontal e traseira. Segunda, toda a impureza excessiva que sai de qualquer parte do corpo fora das 2 vias. Terceira, dissipação da consciência, seja por sono ou outra razão. Quarta, tocar a parte privada sem barreira, a parte frontal ou traseira. Quinta, consumir a carne do camelo. Sexta, renunciar ao Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala salve os muçulmanos desta ação. Nota B. Por insuficiência de provas, de acordo com a opinião da maior parte dos ulamás, dar banho ao morto não quebra o wudu. Mas, se ao lavar o morto, tocar as partes privadas deste, quebra o wudu. Caso queira-se lavar as partes íntimas do morto, usa-se algo que sirva de barreira, assim como tocar numa mulher com desejo ou sem desejo, de acordo com a opinião mais correta dos ulamás. Não quebra o wudu, desde o momento que nenhum líquido saia de si. Isto porque o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava beijar as suas esposas e saía para o salah sem repetir o wudu. Em relação aos versículos do Surat An-Nisa,
43 e Suratul Ma'idah 6 refere-se às relações sexuais. Esta é a opinião correta e perfilhada por Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma e por um grupo de ulamás antecessores e sucessores. E Allah subhanahu wa ta'ala é responsável pelo êxito. 15ª lição. Todo muçulmano deve se pautar pelos valores islâmicos. Eis alguns exemplos de valores que devem ser adotados por todo muçulmano. Primeiro, sinceridade. Segundo, honestidade. Terceiro, castidade. Quarto, vergonha. Quinto, coragem. Sexto, generosidade. Sétimo, lealdade. Oitavo, abstinência de tudo quanto Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Nono, bondade para com os vizinhos. 10º, dar assistência aos necessitados, de acordo com as capacidades. E muitas outras práticas plasmadas no Coran e nos hadiths. 16ª lição. Comporte-se de forma islâmica. Eis alguns exemplos. Primeiro, dar salam. Segundo, afabilidade. Terceiro, comer e beber com a mão direita. Quarto, recitar o Bismillah antes de comer e beber. Quinto, louvar a Allah subhanahu wa ta'ala depois de comer ou beber. Sexto, louvar a Allah subhanahu wa ta'ala depois de expirar, ou seja, dizer Alhamdulillah. Sétimo, fazer dua, dizendo Yarhamukallah, para a pessoa que louvar Allah subhanahu wa ta'ala após expirar. Oitavo, visitar os doentes. Nono, participar em funerais para o Salatu Janaiz, assim como para o enterro. 10º, cumprir com o preceituado antes de entrar e sair do masjid. Ao entrar e sair de casa, na viagem, com os pais, familiares, vizinhos, mais velhos e novos. 11º, parabenizar pelo nascimento de alguma criança. 12º, fazer dua de bênçãos quando alguém se casar, dizendo Barakallahu lak wa alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. 13º, dar os pêsames a alguém assolado por alguma perda, e muitos outros, incluindo ao vestir, calçar e descalçar. 17ª lição. Advertência da prática do shirk e outros pecados. Eis alguns exemplos de ações consideradas shirk e outros qualificados como pecados. Primeiro, os 7 pecados considerados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam como destrutivos. A linha A. Associar Allah subhanahu wa ta'ala a qualquer outra coisa. A linha B. A feitiçaria. A linha C. Matar um ser humano sem justa causa. A linha D. Usar dinheiro de juros. A linha E. Usar o dinheiro dos órfãos. A linha F. Fugir do campo da batalha. A linha G. Acusar falsamente as mulheres crentes e castas. Segundo, desobedecer aos pais. Terceiro, cortar relações familiares. Quarto, testemunho falso. Quinto, juramentos falsos. Sexto, maltratar os vizinhos. Sétimo, injustiçar as pessoas nos seus bens, honra ou corpo. Oitavo, consumir bebidas alcoólicas. Nono, participar em jogos de azar. 10º, calúnia. 11º, intriga. E tudo quanto Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam proibiram. 18ª lição. Modo de preparar o defunto, fazer salah e enterrar. Abaixo vem detalhadamente o método de como proceder. Primeiro, é aconselhável recitar La ilaha illallah a pessoa que está próxima da morte, consubstanciando esta prática no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam quando diz: façam recitar aos vossos mortos La ilaha illallah, relatado por Muslim no seu livro Sahih. O significado de mortos no hadith são aqueles que estão no leito da morte, ou que demonstram sinais de morte. Segundo, após a certificação da morte, fecha-se os olhos e com um fio amarra-se a boca, colocando o fio por baixo do queixo e fazendo o laço na cabeça, como consta nos ahadiths. Terceiro, é obrigatório dar banho ao defunto muçulmano, excepto se for alguém que morreu na batalha. A este não se dá banho e nem se faz salah para ele, mas sim enterra-se com a roupa com a qual ele morreu, porque assim o profeta sallallahu alaihi wasallam fez com os companheiros que morreram na batalha de Uhud. Quarto, forma de dar banho ao morto. A linha A. Põe-se o mayit deitado de costas e por sua vez cobre-se o seu aura. A linha B. Levanta-se o mayit pelos ombros, a um ângulo de 90 graus, massageando de forma leve a sua barriga, como forma de retirar todas as impurezas dos intestinos. A linha C. Os que forem a lavar o mayit deverão usar luvas ou algo que as substitua.
para poder remover todas as impurezas das partes privadas. A linha D. Fazer o wudu ao mayit. A linha E. Lava-se a cabeça e as barbas com água misturada em folhas de maçaniqueira ou algo que as substitua. A linha F. Lava-se o seu lado direito e depois o esquerdo. A linha G. Lava-se mais de uma vez, 2 ou 3, e em todas as vezes massageando a barriga. Caso as impurezas continuem a sair, veda-se com algodão ou outros meios contemporâneos que possam vedar a saída dos mesmos. E repete-se o wudu. A linha H. Caso 3 lavagens não sejam suficientes, aumenta-se para 5 ou até 7, se necessário. A linha I. Enxuga-se o corpo com uma toalha ou pano. A linha J. Aplica-se o perfume nas narinas e nos locais que são tocados ao fazer o sajda. Mas se perfumar o corpo inteiro, melhor é. A linha K. Perfuma-se o kafan, ou seja, a mortalha, com bakhur, ou seja, essência usada para queimar, com aroma agradável. A linha L. Se os bigodes ou unhas estiverem compridas, apara-se, porém, caso se deixe não há nenhum problema. A linha M. Não se penteia, não se retira os pelos púbicos e nem se circuncisa. A linha N. Caso o morto seja uma mulher com muito cabelo, divide-se em 3 partes e coloca-se atrás. Quinto, vestir a mortalha ou mayit. O melhor é vestir ao homem 3 panos brancos, sem camisa e nem imama, como foi feito ao profeta sallallahu alaihi wasallam, enrolando apenas os panos no corpo. Porém, caso se vista a camisa, o izar, isto é, que é o panoque, enrolado na parte inferior do corpo, e o lifaf, que é o lençol que cobre todo o corpo, não há nenhum problema. Deve-se vestir a mulher 5 panos, que são a linha A, dir, que é parecido com a camisa, mas mais comprida. A linha B, lenço. A linha C, izar. A linha D, 2 lenços. A criança, rapaz, ele vestido 1 pano ou até 3 panos. A criança, menina, ele vestida uma camisa e 2 panos. Para todos os acima mencionados, a obrigação é apenas de 1 pano que cubra todo o corpo, excepto para a pessoa que estiver de ihram. Este é dado banho com água misturada com folha de maçaniqueira e enterra-se na hora na qual ele morreu, não se tapando a sua cabeça, a sua face e nem se perfuma, porque ressuscitará no dia de Qiyamah fazendo o talbiya, segundo os ditos do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quanto à mulher que está de ihram, esta recebe o tratamento igual a qualquer mulher, excepto que esta não deve ser perfumada, não se tapa a face com niqab, não se veste luvas, mas cobre-se todos os membros com lençol, como detalhamos acima. Sexto, as pessoas com mais direitos de dar o banho, fazer o salatu janaiza e o enterrar são: para os homens, a linha A, o testamentário; a linha B, pai; a linha C, avó; a linha D, familiares do lado paterno mais próximos do morto. Para as mulheres, a linha A, a testamentária; a linha B, a mãe; a linha C, a avó; a linha D, familiares, ou seja, mulheres mais próximas dela. O cônjuge pode dar banho ao outro, pois a esposa do Abu Bakr, radiyallahu anhu, é quem deu banho a ele, e Ali, radiyallahu anhu, deu banho a Fátima, radiyallahu anha. Sétimo, modo de efetuar o salah para o mayit. Faz-se 4 takbir. Após o primeiro, recita-se Suratul Fatiha. Se recitar 1 ou 2 ayat do Quran é louvável, como consta num hadith autêntico narrado por Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Depois faz-se o segundo takbir, levantando a mão em todos os takbirs, e envia-se saudações para o profeta sallallahu alaihi wasallam, como se faz no salah normal. Depois faz-se o terceiro takbir e diz-se: Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدخله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. E por último, faz-se o quarto takbir e em seguida faz-se apenas um salam para o lado direito. Se o morto for uma mulher, diz-se Allahumma ighfir laha. Se forem duas pessoas, diz-se Allahumma ighfir lahuma. E se for mais de duas pessoas, diz-se Allahumma ighfir lahum. E se for bebê, em vez de dua de perdão, diz-se اللهم اجعله فرة وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهم وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. O sunna é o imam parar próximo da cabeça do homem e no meio da mulher. Caso seja mais de um mayit, o homem fica logo a seguir ao imam, enquanto que a mulher do lado do qibla, e coloca-se as crianças rapazes antes das mulheres, depois as mulheres e por fim as crianças meninas. A cabeça da criança, rapaz, fica na posição da cabeça do homem. A parte do meio da mulher fica na posição da cabeça do homem, assim como a cabeça da criança, menina, na posição da cabeça da mulher. Os demais ficam atrás do imam, exceto para quem não consiga lugar, poderá ficar do lado direito do imam. Oitavo, como proceder o enterro. O recomendável é fazer uma cova com a profundidade até a cintura de alguém em pé, com uma cavidade na parte do qibla, colocando o mesmo deitado no seu lado direito na cavidade, desamarrando os nós, não retirando o fio, mas sim deixando-o no mesmo local. Não se descobre a face do morto, seja ele homem ou mulher. Após isso, coloca-se blocos, pedras ou madeiras na vertical como forma de protegê-lo de areias. Posto isto, enche-se a cova com areia, sendo recomendável restar Bismillah wa ala millati Rasulillah. Eleva-se a campa no tamanho de um palmo, colocando-se por cima cascalho, aplicando água por cima. Recomenda-se a escolta do funeral parar próximo à sepultura e pedir dua individualmente, como foi recomendado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam quando disse: peçam perdão e firmeza para o vosso irmão, para que Allah subhanahu wa ta'ala o dê firmeza, pois neste momento ele está a ser questionado. Nono, é permissível para quem não teve a possibilidade de efetuar o salatul janaza na hora, fazer depois do enterro, isto é, na sua campa, porque assim o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, na condição de ser num período abaixo de um mês, pois acima disso não é permissível. Décimo, não é permissível para a família enlutada garantir refeições para as demais pessoas, baseando no hadith de Jarir bin Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu, onde diz: considerávamos aglomeração e preparação de refeições em casa dos enlutados como lamentação, relatado por Ahmad com uma cadeia narrativa boa. Entretanto, refeições para eles e para os hóspedes pode ser confeccionada. É aconselhável aos parentes e vizinhos garantir refeições à família enlutada, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando recebeu a informação da morte de Ja'far, radiyallahu anhu, ordenou à sua família que preparasse refeições e levasse para sua casa e ainda disse: apareceu-lhes algo que lhes ocupou. Não há problema nenhum para a família enlutada convidar os vizinhos ou próximos para compartilharem refeições oferecidas, e para isto não tem nenhum tempo específico, pelo que sabemos. 11º, é totalmente proibido as mulheres ficarem de luto acima de 3 dias, excepto para a mulher que perde o seu marido, esta deverá ficar 4 meses e 10 dias, ou então, caso ela esteja grávida, o luto é até dar à luz, como atestam os ahadiths autênticos. O homem não fica de luto em nenhuma situação. 12º, é aconselhável para os homens visitar as sepulturas, de vez em quando, com o objetivo de fazer dua para estes, pedir que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia deles e para lembrar da morte e da vida do além. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: visitem-nas, ou seja, as campas, porque esta lembra-vos da morte. Relatado por Muslim no seu livro As-Sahih. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava ensinar aos seus companheiros a recitarem quando entrassem no cemitério o seguinte: Assalamu alaikum ahla ad-diyari min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya
Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-mustaakhirin. As mulheres estão interditadas de visitarem as sepulturas, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou as que visitam as sepulturas. Isto porque receia-se tentação e pouca paciência, assim como é proibido acompanhar o janaza até o cemitério. Entretanto, elas podem fazer o salatu janaza no masjid. Foi o que me foi facilitado escrever. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.